Microfone? Obrigado. Então, estou a pensar sobre aquele leão de Judá. Eu estou a lembrar também que acho que, na verdade, a primeira vez que eu ouvi aquele título, aquela frase, era uma das pessoas que ajudou-me a conhecer Cristo. Ele teve uma tatuagem, uma cruz com um leão. E eu pensei, uau, por que ele pensa que um leão morreu na cruz? Então, às vezes nós temos quando usamos estes títulos e coisas, particularmente no Antigo Testamento, temos de dar uma explicação às vezes. Mas ah, hoje a minha lição não nasceu de Leão de Judá, mas não tem isso. Mas nasceu por causa de um livro que estou a ler e também dois podcasts que eu gosto de ouvir. Hoje vamos ler Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. E hoje eu gostaria que pensássemos sobre 4 lições e uma prática cristã. Mas antes de começar, vamos preparar os nossos corações e as nossas mentes para receber a palavra e o ensinamento de Deus. Começando com um momento de oração e silêncio. E durante a oração, convido cada um a orar. És-me aqui, Jesus. Tem misericórdia de mim. Também pensa sobre o que estás a carregar hoje de manhã. Quais são as dificuldades ou problemas que estão a ocupar os teus pensamentos? Usa este momento não somente de dizer: és-me aqui, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas também use este momento de dizer: eu estou a carregar, não sei o que é, eu estou a carregar isso, demasiado pesado para mim. Leva para mim. Entrega o que está a carregar. Entregue isso a Jesus durante os próximos momentos. Obrigado, Deus, pela tua presença. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Interrompa o nosso dia. Causa um constrangimento, Espírito Santo, com o teu amor. Perdoa-nos, Pai. Perturba-nos, Pai.
Prepara-nos para ouvir a Tua palavra. Qualquer coisa, tudo que eu preparei, Deus, Tu tens direito de mudar todas as palavras que eu preparei. Cada pensamento. Se tem de ser diferente por causa do que aconteceu nas vidas de todas as pessoas aqui hoje de manhã, muda o que eu preparei. Muda o que eu preparei. Causa constrangimento por causa do teu amor. Para que nós saibamos que Tu és o único Deus que é digno das nossas vidas. Para que nós sejamos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto está a abrir Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, verifica, faz favor, que os telemóveis estão em silêncio. Então, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 30. Lucas 10, versículos 25 a 37. Um certo doutor da lei, que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe esta pergunta: Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe: Como é que a entendes? Versículo 27. E ele disse: Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com todas as forças e com tudo o entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cometeu: Respondeste bem. Faz isto e alcançarás a vida. Versículo 29. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, tornou a perguntar: E quem é o meu próximo? Então Jesus contou o seguinte: Ia um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo. Espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Descia um sacerdote por aquele caminho, versículo 31, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que, ao vê-lo, se desviou. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, sentiu compaixão. 34. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe: Cuida deste homem, e quando eu voltar, pago-te tudo o que gastares a mais com ele.
36. Jesus perguntou ao doutor da lei, qual dos três te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu, o que teve compaixão dele. Jesus concluiu, então, vai e fazer o mesmo. Vai e faz o mesmo. Esta parábola é muito conhecida, mas talvez haja alguém que não conheça bem a parábola, e espero que a minha mensagem seja útil tanto para os que conhecem bem a parábola, como para os que não a conhecerem bem. Vamos começar com o versículo 25. Versículo 25. Um certo doutor da lei que queria experimentar Jesus levantou-se e fez-lhe esta pergunta. Mestre, o que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Então, a primeira personagem na parábola é o doutor da lei. No Antigo Testamento, podemos encontrar pessoas que eram escribas. Elas registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais ou administrativos, registros históricos, informação comercial e as escrituras. Então, no Novo Testamento, aos escribas judeus eram também doutores ou mestres da lei. Além de copiar os textos sagrados, os doutores da lei dedicavam-se à interpretação e aplicação da lei de Moisés. Elas eram parecidos com professores de teologia. Elas ensinavam a lei e a sua interpretação aos outros judeus e eram muito respeitados pelo seu conhecimento. Então, a primeira personagem é um doutor da lei, alguém que conhece bem a palavra de Deus e é suposto conhecer como viver a palavra de Deus, viver a sua fé. E a segunda personagem no texto é Jesus. E voltando ao texto, o doutor da lei perguntou a Jesus, Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Versículo 26. Que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe, como é que a entendes? Vimos aqui em versículo 26 que Jesus inverteu a situação ao fazer uma pergunta para responder ao doutor. Isso está a ir e vir, não é? Cortando. Então, vou mudar, desculpa. Que está cortando. Ok, bem. Tecnologia hoje. Então, ele inverteu a situação. Jesus fez isso ao fazer uma pergunta para responder à pergunta do doutor. Versículo 27. O doutor de lei disse, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. 28. Jesus cometeu. Respondeste bem. Faz isso e alcançarás a vida. O doutor respondeu com a base no seu conhecimento e Jesus elogia a sua resposta. Primeira lição para nós. Uma lição importante é que
para nós que queremos conhecer Deus, queremos servir Jesus, é importante conhecer a Bíblia. Uma lição muito simples. Temos de conhecer a Bíblia. Mas também Jesus desafia o perito da lei judaica a viver o que conhece, viver a verdade, viver a sua fé, viver o que acredita. A segunda lição para nós é: não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer a Bíblia, tens de viver a tua fé, viver o que acreditas. O que Tiago disse? Tiago 2,17. Ele disse: de mesmo modo, a fé, se não é posta em prática, está morta. Do mesmo modo, a fé, se não é posta em prática, está morta. Paulo expressou a mesma ideia com outras palavras. Gálatas 5, versículo 6. Para nós que recebemos Jesus, Cristo, não faz diferença para Deus estar circuncidado ou não. Significa não faz diferença se alguém vem de uma família judeia ou não. O que é importante, ou o que importa é a fé que se traduz por atos realizados com o amor de Deus. Nós temos de viver a nossa fé. Temos de viver o que nós acreditamos. O seguidor de Jesus tem de conhecer a Bíblia, mas também tem de viver a sua fé. Quando pensamos sobre viver a fé cristã, às vezes, começamos a fazer brincadeiras, a fazer jogos com palavras e situações para justificar as nossas ações ou inação ou falta de ação. E isso é o que o doutor da lei fez. Versículo 29. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, tornou a perguntar: quem é meu próximo? Ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Ele já sabia a resposta, mas não estava a viver a sua fé e queria justificar-se, fazendo um jogo das palavras e ideias. O doutor começou um jogo de palavras para justificar as suas crenças e práticas que sabia que eram duvidosas e não alinharam com as Escrituras que ele estudou e conheceu bem. Para nós, o jogo e brincadeira para nos justificar talvez seja assim: eu vou aos cultos, sou uma boa pessoa, Jesus é tudo para mim. Mas o meu vizinho, que é muito difícil, não tenho de o respeitar. Dou o meu dízimo, mas a minha irmã, bem, ela só quer o mal para mim. Eu não tenho de a amar. Eu sou uma boa pessoa, mas os imigrantes no meu bairro, para chamar a atenção do doutor da lei e das pessoas que lá estavam, Jesus contou uma parábola.
versículo 30. Então Jesus contou o seguinte: lá ia um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões, que lhe roubavam roupa e tudo. Espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por causalidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que, ao vê-lo, se desviou. Versículo 33. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pus-lhe ligaduras. Depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe: cuida deste homem, e quando eu voltar, pago-te tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou ao doutor da lei: qual dos 3 te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu: o que teve compaixão dele. Jesus concluiu: então, vai e faz o mesmo. Algumas coisas importantes para nós percebermos melhor, para nós percebamos melhor, para que nós possamos compreender melhor a parábola é o seguinte: personagens na parábola. Um homem de viagem, muito fácil, isso é um homem que estava na viagem. Ladrões, pessoas que nós não gostamos. O sacerdote. O que é sacerdote? Na Bíblia, o sacerdote oferecia sacrifícios e louvor a Deus. Ensinava o povo a obedecer a Deus e tomava conta do templo. O trabalho principal de um sacerdote era representar um grupo das pessoas em rituais religiosos reestabelecendo a comunhão entre Deus e os homens. Ele oferecia os sacrifícios pelos pecados das pessoas e realizava outras cerimônias religiosas. Interessante que o sacerdote, o seu trabalho incluía ensinar o povo a obedecer a Deus. E na parábola, o sacerdote não estava a obedecer a Deus. Outra personagem, um levita. Os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração de Deus. E os sacerdotes do templo eram descendentes de Arão, que era um levita. Então, uma pessoa, mais uma vez, importante na função do templo, e também esta pessoa suposta ser um exemplo, mas não era. O samaritano. No Antigo Testamento, vocês vão lembrar que o reino de Salomão dividiu-se em 2 nações, que se chama Israel e Judá. Quais eram as 2 nações? Israel e Judá. Em Judá, o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém. Mas em Israel, o povo virou-se para a idolatria. E misturou a adoração de Deus com outras religiões. E o capital do reino de Israel era
Samaria. Samaria. Você está a prestar atenção. E os povos dali são chamados os samaritanos. Muito bem. Eles viviam nesta área, nesta zona, e misturavam o judaísmo com outras crenças. E por causa disso, os judeus não gostavam quando Jesus foi lá e ele ensinou os samaritanos. É interessante, porque Jesus escandalizou muitos judeus porque não rejeitava os samaritanos. Jesus ele não aceitava as suas práticas religiosas, mas queria que esse povo receber a verdade de Deus e a salvação. Já podemos perceber porque Jesus contou esta parábola. Era para fazer as pessoas pensar sobre o facto de que os seguidores de Deus devem ver todas as pessoas com o seu próximo. Devem ver todas as pessoas com o seu próximo. Não há opção. Nós devemos ver todas as pessoas com o nosso próximo. A terceira lição para nós, os seguidores de Deus devem ver todas as pessoas como o seu próximo e parar o jogo da justificação. Mas Deus tu não conheces. Nós temos de amar todas as pessoas. Todas as pessoas são o nosso próximo. E temos de parar o jogo da justificação. Eu não vou lá não. Aquelas pessoas, por causa disso, aquilo, e nada, blá, 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 temos de parar o jogo da justificação. Para nós, hoje, podemos pensar assim. Podemos tornar a parábola mais moderna. Um homem, a caminhar de Lisboa para Fátima, foi atacado brutalmente pelos ladrões que lhe roubaram a roupa e tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por chance, o Roberto e a Darlane estavam a passar por aquele caminho. Quando viram o homem, Roberto e Darlane passaram para o outro lado. Também por lá passou igualmente o Daniel e a Robin. Ao verem-no, desviaram-se. Entretanto, um cigano que ia de viagem passou junto dele e ao vê-lo sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos, levou-o para a clínica privada, pagou tudo e comprou os medicamentos para o seu tratamento. Depois, levou-o para um hotel onde seu amigo trabalhava e tratou dele. No outro dia, deu o cartão de multibanco ao seu amigo, dizendo: cuida deste homem, e quando eu voltar, pago-te tudo o que gastares a mais com ele. A pergunta é, na parábola moderna, quem foi o próximo do homem assaltado? Cigano. Devemos escutar as palavras de Jesus. Então, vai e faz
o mesmo. Podemos aprender que, primeiro, os seguidores de Jesus têm de ver as pessoas com os olhos de Deus. Temos de ver as pessoas com os olhos de Deus, não os nossos olhos culturais. Nós temos de ver as pessoas com os olhos de Deus. Segunda lição, nesta parte do texto. Os seguidores de Jesus devem viver a sua fé, quebrando os preconceitos e as narrativas falsas que aprenderam. Todos nós passamos pela formação e nós aprendemos coisas que são contra o ensinamento de Deus. E é muito fácil entrar no jogo das palavras para nos justificar. Bem, quando Jesus estava aqui, não teve pessoa assim. Não era. O seguidor de Jesus deve viver a sua fé, quebrando os preconceitos e narrativas falsas que aprendeu. Terceira coisa, Deus está a pedir que o seu povo faça o que Ele faz. Ele não está a pedir que nós façamos algo que Ele não fez e não está a fazer. Meus amigos, o que Deus faz? Deus vê as pessoas. Deus vê cada um de nós, com todas as nossas manias, as feridas emocionais que sofremos, as nossas fraquezas, os pecados, os preconceitos, feridas emocionais que nós temos. Também Deus está a ver tudo que fizemos que feriu e magoou pessoas. E Ele está a dizer a cada um de nós: eu vejo-te. Tu carregas a minha imagem. Tu és mais do que aquilo que sofreste. Tu és mais do que o sofrimento que causaste. Eu amo-te. Vem caminhar comigo. Dá-me os fardos que estás a carregar. E eu vou curar e sarar o teu coração e a tua mente, e a tua alma, e a tua vida. Eu vejo-te, eu amo-te. Venha ter comigo. Deus trata cada um de nós assim. Cada um de nós. Ele está pronto para derramar o seu amor nas nossas vidas, em nós, a sua graça, misericórdia, a sua justiça, tudo que Ele é, Ele quer que nós participemos com Ele, experimentamos com Ele. Ele está pronto para derramar o seu amor nas nossas vidas. Deus trata cada um de nós assim. E nós temos de tratar todas as pessoas com a mesma graça e amor.
misericórdia. Temos de ver os nossos próximos como companheiros neste mundo corrompido e companheiros nesta vida dura. Deus vê-nos como estamos e convida-nos para estar em relacionamento com Ele. Ele está a convidar cada um de nós para estar num relacionamento com Ele, para que Ele possa nos curar e sarar, e para que possamos viver a vida florescente em Jesus. Mas a nossa cultura, a formação que já passamos, está a mentir a nós e quer que nós odiamos pessoas, quer que nós tenhamos preconceitos. Aquela pessoa não merece Jesus. Jesus não pode fazer nada com ela. Já fiz tudo, é só Deus agora. Deus tem outro plano para nós. Um plano do amor. Não estou a dizer que a vida cristã é fácil. Não estou a dizer isso. Porque o mundo está contra os que vivem numa maneira diferente. E hoje em dia, a maneira diferente é seguir o Criador do Universo, Jesus. Quais são as lições que podemos aprender desta parábola? Primeiro, é importante conhecer a Bíblia. Porque como é que nós podemos, quando ouvimos e aprendemos coisas erradas, como é que nós podemos saber que aquelas coisas são contra a vontade de Deus? Ou talvez não sejam bem pecados, mas estão a levar-nos longe de Deus. Como é que nós podemos saber isso se não conhecemos bem a palavra que Ele nos deu? E irmãos, nós moramos em Portugal. Nós podemos comprar uma Bíblia no ar livre. Existem os nossos irmãos em países onde eles não podem comprar a palavra de Deus, em que é um risco juntar-se com outros cristãos. E nós pensamos, eu penso que hoje de manhã, estar 10 minutos na palavra, é muito. Não tenho tempo para isso. Os nossos irmãos estão a sofrer e não têm a liberdade que nós temos. Nós temos de conhecer a Bíblia, mas também temos de viver a nossa fé. Temos de viver o que acreditamos. Segunda lição: o cristão deve ver todas as pessoas com os olhos de Deus, porque cada pessoa é o seu próximo. A viver a sua fé quebrando os preconceitos e as narrativas falsas que aprendeu, significa ver todas as pessoas com a luz do amor de Deus. O cristão, terceira lição, o cristão deve parar o jogo para justificar a sua inação.
temos de parar este jogo. Há outras pessoas que vão falar, eu não sou responsável. O governo é responsável. Não sou eu. Eu não fiz isso. Temos de parar estes jogos. Deus deu-nos tudo que é necessário para trazer a cura neste mundo. Quarta lição. Deus está a pedir que o seu povo faça o que ele faz. Então, qual é a prática cristã que pode ajudar-nos a viver a nossa fé? Generosidade. Logo, eu sei, vocês pensaram que eu estou a pedir que vocês dão mais dinheiro aqui. Não é isso que eu estou a pedir. Generosidade. Sejam generosos com o vosso tempo com Deus. É um privilégio que nós temos de conversar com Deus, de ler a palavra, de ouvir a voz de Deus. Seja generoso com o seu tempo com Deus. Também seja generoso com o seu tempo com o seu próximo. Não é uma coisa, não é um segredo, não é. Todos nós sabemos que cá em Portugal pessoas vivem isoladas e têm medo de expressar a necessidade de conversar com pessoas. Nós temos de ser generosos com o nosso tempo, com o nosso próximo. Porque se não somos generosos com o nosso tempo, com o nosso próximo, quem vai mostrar o amor de Deus para elas? Para aquela pessoa? É o privilégio que nós temos. Nós recebemos o amor de Deus. Ele está a derramar todos os dias, cada momento, o seu amor nas nossas vidas. E nós temos de ser generosos com aquele amor, aquela graça, a misericórdia, a alegria que Ele nos dá com outras pessoas, mostrando que elas também têm valor, que Deus ama elas. Podemos ser generosos com tudo que nós recebemos de Deus. Generosos com amor, graça, misericórdia, alegria, paz. Para concluir, já conheces o amor, a graça de Deus? Já vives como Jesus quer? Se já és um seguidor de Jesus, mas estás a justificar as tuas crenças, a inação, a falta de ação, fala conosco. Estamos aqui para te ajudar a caminhar com Jesus e viver a sua fé. E viver a vida florescente que Jesus está a oferecer. Se ainda não entregaste a tua vida a Jesus, falas conosco também. Estamos aqui para ajudar cada pessoa a conhecer Cristo e caminhar com Ele. E tudo isso que eu falei hoje começa com um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. Descobrindo quem tu és em Cristo. Descobrindo o amor de Deus, que nós não merecemos, mas Ele está a oferecer, porque Ele é amor. E Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar-nos.
O mundo quer que nós fiquemos onde estamos, mas Deus está a oferecer muito mais e muito além do que nós podemos imaginar. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado. A única coisa que eu posso dizer é obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Espero que vocês tenham uma semana abençoada por Deus. Obrigado, Daniel. Mais esta mensagem, esse desafio, que sejamos de facto bons samaritanos com aqueles que estão à nossa volta. Estivemos um bocadinho até 15 minutos atrás, talvez, eu, o Miguel e Ivani, a falar sobre ele, sobre a sua vida, e queria só transmitir, eles sabem que eu vou fazer isso, que o Miguel fez a decisão mais importante da vida dele, que foi entregar a sua vida a Jesus e pedir a Cristo que viva nele. Amém? E, ao mesmo tempo, a Ivani queria, de uma forma clara, reconciliar-se com Deus, não é? Então, também trabalhamos nisso. Então, glória a Deus. Já agora conheci na sexta-feira o Fernando, não é? Ele já esteve conosco aí algumas vezes, sexta e sábado, e então é um prazer tê-lo conosco esta manhã.